No vídeo de hoje você vai entender o que é e como funciona uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Limitada, mais conhecida aí como EIRELI, é uma categoria empresarial que permite a constituição de uma empresa com apenas um sócio, que é o próprio empresário. Essa modalidade foi criada em 2011 e surgiu com o propósito de acabar com a figura do sócio fictício, uma prática bastante comum aí em empresas registradas como sociedade limitada, que antes só poderiam ser constituídas por no mínimo 2 pessoas e agora podem ser abertas com apenas um único sócio. Bom, pessoal, vamos ver aí como que funciona o capital social na EIRELI. Muita gente vê no EIRELI a melhor segurança na hora de abrir um negócio, protegendo seus bens e tendo tranquilidade para tocar os negócios de forma independente. Mas o capital social ainda é uma dúvida muito grande. Quanto exatamente vai ser necessário para a integralização? Bom, serão 100 vezes o salário mínimo vigente. Hoje, em 2018, o salário mínimo está em R$ 954. Isso quer dizer que o valor do capital social deve ter no mínimo R$ 95.400. A integralização em si é o ato de transferir bens ou dinheiro para o nome da empresa. Se você optar por comprovar através de bens no nome da empresa, como por exemplo carro ou imóveis, você vai ter que destacar uma cláusula no contrato social da sua empresa, e quando for protocolar esse contrato na junta comercial, você deve listar os itens que estão passando do seu nome para o nome da empresa. Depois disso, deve ir ao órgão responsável por cada alteração de posse e fazer isso aí. Fique tranquilo, seu contador vai te instruir mais detalhadamente. Bom, vale lembrar que o principal ponto de diferença entre a EI e a EIRELI é a responsabilidade, que se torna crucial em caso de endividamento ou falência. Bom, pessoal, e como que a gente faz para definir o nome de uma EIRELI? O nome da empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, pode ser de 2 tipos, tem denominação ou firma, e obrigatoriamente deve conter a expressão EIRELI após a firma ou a denominação da empresa. Vamos falar um pouquinho aí sobre a denominação. A denominação social deverá conter palavras ou expressões que denotem a atividade prevista no objeto social da empresa, por exemplo, papelaria, açougue, construção, e caso haja mais de uma atividade, poderão ser escolhidas uma ou mais entre elas. Firma. Quando adotar firma, esta será formada com o próprio nome, que deverá figurar de forma completa, podendo ser abreviados os prenomes. Vou dar um exemplo aí para vocês. Um exemplo aí de denominação seria Contabilidade TV, Atividades Internet EIRELI. Repare aí que tem o nome EIRELI no final. Um exemplo de firma poderia ser Léo Utirra EIRELI. Em caso de firma, ficaria dessa maneira. Vamos analisar aqui a diferença de EIRELI, de MEI e do empresário individual e limitado. Bom, é necessário sempre estar atento a todos os detalhes para não errar na hora de abrir uma empresa, e principalmente estar atento às questões tributárias, como por exemplo, qual a tributação ideal para o seu negócio. Vamos comparar aqui EIRELI com MEI. No caso do microempreendedor individual, não tem necessidade de dispor de capital mínimo, que é exigido para a EIRELI. Assim como na EIRELI, não há exigência de sócio. Então nessa parte os dois são iguais. E o faturamento anual do MEI não pode ultrapassar R$ 81 mil por ano, e não tem essa limitação de faturamento para a EIRELI. Vamos analisar agora EIRELI e o empresário individual. A liderança é exercida nos 2 casos de maneira individual. Entretanto, a EIRELI permite a separação do patrimônio pessoal do patrimônio da empresa, pois existe a garantia do negócio por um capital mínimo de 100 vezes o valor do salário mínimo aí, disponibilizado no ato do registro. No ato do empresário individual, as dívidas contraídas podem ser garantidas também pelo patrimônio pessoal. Agora vamos comparar a EIRELI e a sociedade limitada. A sociedade limitada exige que haja sócios, enquanto na EIRELI a liderança é exercida de forma individual. Tanto a EIRELI quanto a sociedade limitada podem ser empresas optantes do Simples Nacional, regime de recolhimento de impostos de maneira simplificada e unificada. Nesse caso, a definição do porte vai depender do faturamento previsto, até R$ 360 mil por ano como microempresa e até 3,6 milhões como empresa de pequeno porte. Vamos analisar as vantagens de se montar uma EIRELI. Essa aí é uma modalidade que permite ao empresário criar uma empresa de responsabilidade limitada, podendo exercer qualquer atividade empresarial sem a necessidade de comprometer todo o seu patrimônio pessoal, dentro de algumas determinações na legislação. A responsabilidade do sócio fica limitada ao capital social. Agora, se você quer ver como que faz para abrir uma EIRELI, primeiro, encontre um contador de sua confiança. Depois você tem que elaborar o contrato social, fazer o registro na junta comercial ali, onde você vai ter o seu CNPJ, sua inscrição estadual, depois correr atrás da inscrição municipal, depois procurar o alvará de localização e funcionamento, licenças e inscrições nos órgãos de regulação estaduais e municipais é o próximo passo, procurar o órgão de classe se necessário, aí, dependendo da atividade, e conseguir o seu certificado digital. Bom, para fazer tudo isso aí, você pode ter o auxílio de um bom escritório de contabilidade. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui os seus comentários.